Olá, meus amigos. Sejam bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo, agora Centro Espírita Online Casa de Jesus. Sou Evelyn Freire e estamos juntos mais uma vez para darmos continuidade ao nosso curso de irradiação. Nosso curso de tratamento à distância, onde você vai ter a oportunidade se identificar com essa atividade, com essa tarefa, ser um dos trabalhadores também das casas espíritas, doando um pouquinho seus fluidos para ajudar, para amparar e para fazer o bem. E para você que já nos acompanha, muito obrigada por estar conosco mais uma vez. E caso você seja novo aqui no canal, esteja chegando agora, inscreva-se e aproveite e conheça também as outras redes sociais do Conhecendo o Espiritismo no Instagram, no Facebook e no Telegram. Se você se inscrever no nosso canal, você vai receber as atualizações de todas as nossas aulas e cursos. Confira. E meus queridos amigos, hoje nós vamos então estudar a importância da prece. Vejam, nós estamos falando de irradiação, irradiação de fluidos, irradiação das nossas melhores energias para ajudar, para amparar tanto corações encarnados quanto desencarnados. Então, como não compreendermos sobre a importância da prece? Nós precisamos saber por que nós precisamos orar, precisamos compreender como orar, precisamos, na verdade, saber a maneira adequada de nos conectarmos com a espiritualidade, com Deus, com os nossos amigos espirituais, para que nós possamos, de fato, irradiar o que melhor nós tivermos e fazer com que o nosso trabalho seja o mais exitoso possível. Então, nós vamos exatamente falar sobre isso. Para você que já nos acompanha, sabe que o nosso curso de irradiação ele foi pensado, trabalhado em 10 aulas. Então, nós já vimos as aulas anteriores, onde nós abordamos as noções gerais, falamos sobre os fluidos, sobre os centros de força, sobre concentração, sintonia e pensamento, sobre o mecanismo da irradiação. Falamos já sobre as técnicas de irradiação, a preparação do enfermo, as dificuldades da tarefa. Hoje vamos falar sobre a importância da prece, lembrando que as nossas aulas elas são divididas em parte 1 e parte 2. Então, a nossa aula 7 terá parte 1 e parte 2. Ainda falaremos sobre o trabalhador da irradiação, as diretrizes da atividade e traremos exercícios práticos para você. O tema do que nós vamos abordar hoje está aqui para você. Vamos abordar esses 10 pontos. Hoje, na nossa aula parte 1, nós vamos falar sobre a lei de adoração, conceito de prece, objetivo, maneira de orar e por quem podemos orar. Então, hoje nós vamos ver esses 5 primeiros pontos. E na nossa segunda parte da aula, a importância da prece, o mecanismo de transmissão da prece, a eficácia e ação, trazemos uma reflexão e a nossa bibliografia. Então, vamos iniciar exatamente falando então sobre a lei de adoração. Em que consiste a adoração? E essa informação está lá na pergunta 649 de O Livro dos Espíritos e diz: consiste na elevação do pensamento a Deus. Deste, pela adoração, aproxima o homem sua alma. Então vejam que nós estamos aqui exatamente buscando essa conexão com Deus, elevar a nossa alma até Ele. Então, a elevação do pensamento é exatamente a lei de adoração. Quando nós nos colocamos nessa condição, nós estamos ali vivenciando, aplicando a lei de adoração, que é uma das leis morais de Deus. Então, lá no livro o Livro dos Espíritos, na parte que fala sobre as leis morais, nós temos condições de estudar mais detalhadamente a lei de adoração. Então, na pergunta 652, pergunta se poder-se-á considerar a lei natural como fonte originária da adoração?
E a espiritualidade nos diz: a adoração está na lei natural, pois resulta de um sentimento inato no homem. Por essa razão é que existe entre todos os povos, se bem que sob formas diferentes. Gente, tudo aquilo que faz parte da lei de Deus está é previsto, está presente dentro dos nossos corações. A lei de Deus nós já sabemos que a lei de Deus ela está gravada na nossa consciência, certo? Ora, se a lei de Deus está gravada na consciência e a lei de adoração faz parte da lei de Deus, ela é natural, é um sentimento inato no homem. E conquanto no início dos primórdios nós ainda tenhamos esse sentimento, essa ideia de uma forma muito primitiva, ela lá já está. Por isso que nós vemos lá no passado já a adoração aos fenômenos da natureza como se fossem deuses, muitas vezes adoração por pessoas que apresentavam um poder, que na verdade nós sabemos que era a mediunidade diferenciada. Por que essa adoração que nós já conseguimos perceber desde a primitividade do homem? Exatamente porque essa adoração é sim um sentimento natural, faz parte, é uma lei natural. Então, é um sentimento inato no homem. Então, por mais que exista sob formas diferentes, é algo que lá está. Atualmente, nos tempos de egoísmo utilitário, Deus é considerado um poderoso magnata, a quem se pode peitar com bajulação e promessa, nos diz Emmanuel. Somente nos lábios e não na alma tem religião aquele que professa adorar a Cristo, mas é orgulhoso, invejoso e implacável para com outrem. E aqui, aquela reflexão super relevante de Emmanuel. Será que nós muitas vezes não nos colocamos assim diante do Pai, diante do Criador? Com esse egoísmo utilitário como se ele fosse um magnata a quem podemos peitar com bajulação e promessa. Como se nós pudéssemos trocar graças, benesses com Deus. Eu faço isso, tu me dás isso, Senhor. Olha, eu sou bonzinho, eu mereço tal coisa. Muitas vezes nós fazemos o bem objetivando a retribuição do Pai, objetivando que Ele nos conceda aquilo que nós tanto desejamos, como se nós estivéssemos num processo de troca. Ainda não conseguimos, ainda não percebemos de que nós só estamos enganando a nós mesmos, porque Deus conhece o interior dos nossos corações. Ele sabe o que nos move, Ele sabe a verdade ou a inverdade daquilo que eu falo. Então, quando eu me porto assim, eu estou iludindo a mim mesma, porque ao Pai, de modo algum. Então, a nossa reflexão é: até que ponto eu estou lidando, me relacionando corretamente e adequadamente com o Pai e com a espiritualidade amiga? Então, quando nós professamos adorar o Cristo, mas agimos com orgulho, com inveja, somos implacáveis para com os outros, ainda pensamos só na satisfação das nossas próprias vontades, nós, na verdade, não somos verdadeiros cristãos. É como coloca aqui: estamos adorando o Cristo apenas dos lábios, mas a nossa alma apresenta-se completamente ainda afastada do Criador. E aí vem o Livro dos Espíritos na questão 653. A adoração verdadeira é a do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. Então, se no momento em que nós nos colocamos para conversar com Deus, o nosso coração não estiver ali, nós estivermos apenas pronunciando mentalmente ou verbalizando palavras soltas, desprovidas de verdade, de sentimento, quando o coração não toma parte daquele processo, isso não é a verdadeira adoração. E nós fazemos muito isso, porque temos o hábito de orar ao acordar, ao deitar.
Ao acordar, ainda estamos sonolentos, nosso raciocínio ainda não está lúcido, bem claro, então muitas vezes ainda nos perdemos naquela oração. À noite já estamos cansados, já ainda também já sonolentos. Muitas vezes no meio das orações nós dormimos e não conseguimos dar a devida importância a esse momento. Por isso que nós vamos ver também que nós devemos orar não só nesses momentos, ao acordar, ao dormir, mas nós podemos e devemos orar sempre que nós sentirmos necessidade. Mas o importante é que nós possamos nos entregar a esse momento, que seja um momento pleno para nós, que o nosso coração tome parte, para que ele possa alcançar a espiritualidade amiga, para que possa ser uma prece realmente verdadeira. Nós estamos aqui estudando sobre a importância da prece. Como é que eu vou me colocar à disposição para orar, para irradiar vibrações, se eu não consigo nem orar adequadamente, se eu nem sei orar adequadamente? Então, não pergunteis, pois, se há alguma forma de oração que mais convenha. Ainda uma vez vos digo: até Ele, até Deus, não chegam os cânticos, senão quando passam pela porta do coração. Livro dos Espíritos, pergunta 653. Então, mais uma vez, não há uma forma, não há uma metodologia, há a verdade, há a sinceridade. Eu posso orar uma oração pronta, como a oração do Pai Nosso, da Ave Maria, uma prece pronta. Mas se eu estiver só falando sem que o meu coração tome parte, não tem validade. E eu posso também fazer uma oração que não seja pronta, espontânea, mas se eu estiver igualmente só verbalizando sem que o coração ali esteja, se não passar pela porta do coração, igualmente não tem validade. Então, isso é o mais importante, não é a forma, é o sentimento que tem que estar ali presente. Logo, quando nós estamos no trabalho da irradiação, eu não posso só estar verbalizando em nome, em benefício daquelas pessoas, e se o meu pensamento e meu coração estiverem em outro local. Se eu estiver preocupada com os meus problemas, com as minhas insatisfações, com os meus desejos, com os meus conflitos, o meu coração não vai estar naquele momento com aquele enfermo, com aquele paciente que precisa da minha colaboração, do meu amor, de toda a minha doação. Então, nós precisamos trabalhar o nosso sentimento, a nossa concentração, para que a prece ela realmente esteja acontecendo. Porque eu posso achar que eu estou orando e, na verdade, não estou. Então, conceituando a prece é um ato de adoração, uma invocação pela qual o homem entra pelo pensamento em comunhão com o ser a quem se dirige. É o dever de toda criatura humana, é o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia. No sentido de que, nesse momento, me conectar com o Pai, que tudo pode, nosso Criador, é Ele que me permite estar viva. Por isso que coloca aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, o primeiro ato que deve assinalar a nossa volta, a volta à vida ativa de cada dia, depois de um processo de emancipação da alma, depois do sono, que eu tenha a oportunidade de estar novamente aqui viva no plano material para as atividades do dia a dia, preciso agradecer por essa oportunidade, por mais um dia de vida na matéria, por mais uma oportunidade de fazer deste dia um dia melhor, um dia mais feliz. E essa responsabilidade é sempre nossa. Não cabe ao outro fazer a minha vida mais feliz, cabe a mim mesma realizar esse processo, fazer desse dia um dia de paz, de harmonia, de serenidade. Então, esse reconhecimento, essa oração diária, esse primeiro ato, é o que diz o Evangelho. É algo que nós realmente devemos fazer, mas retornando, reforçando, na verdade, sempre passando pela porta do coração. Quando nós estamos orando, a prece pode ter 3 objetivos. Eu posso, através da oração, fazer um pedido, uma solicitação. Eu posso agradecer
e eu posso também glorificar. O Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, por exemplo, ela contém esses 3 pontos. Então, o pedido, nós sabemos que nós podemos pedir ao Pai, mas nós precisamos saber o que pedir. Muitas vezes nós pedimos aquilo que não convém. Nós pedimos a satisfação dos nossos interesses materiais, nós pedimos muitas vezes para nos livrar de uma prova, quando na verdade nós deveríamos pedir coragem, resignação, fé, confiança, força para superar as adversidades. Porque muitas vezes nós precisamos daquelas adversidades para que nós possamos crescer. Então não adianta eu pedir que elas se extingam, e sim para que eu tenha inteligência e saiba conduzir a minha vida para superar aquelas provas. Nós não estamos aqui para pedir conquistas do mundo material. Então, eu posso pedir, sim, na oração? Eu posso, mas muitas vezes nós não sabemos pedir. Eu posso ainda agradecer a Deus, agradecer pelas graças que me ocorrem, agradecer por ter acordado mais um dia, pelos acontecimentos felizes, agradecer também pelas dificuldades, pelas dores que me chegam, porque elas são oportunidades para o meu aprendizado. Elas são oportunidades para curar, muitas vezes, a doença da minha alma. E nós estamos aqui não para estarmos saudáveis fisicamente, mas nós estamos aqui para alcançarmos a saúde do nosso espírito. Então, agradecer pelas graças e também pelos desafios, que são oportunidades de crescimento. Posso ainda glorificar ao Pai, glorificar a sua magnanimidade, glorificar a sua misericórdia, glorificar por tudo aquilo que Ele nos proporciona, pelo planeta, pela natureza, pela grandeza do universo, pela oportunidade da vida. Então, glorificar ao Pai é reconhecer o Pai na sua grandiosidade. Isso também é algo que nós podemos e devemos fazer, objetivar durante a prece. Muitas pessoas só pedem, esquecem-se de agradecer, esquecem-se de glorificar. Vamos agora trabalhar um pouquinho a maneira de orar. Será que nós estamos orando adequadamente? Então, nós vamos ter a oportunidade de entender também esse ponto. Então, deve-se elevar-se aos pés da majestade divina, com humildade e profundeza, como reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia. Deve-se recomendar ao Senhor a vossa fraqueza, suplicando-lhe amparo, indulgência e misericórdia. Deveis orar incessantemente, sem que se faça mister vos recolhais ao vosso oratório, ou que vos lanceis de joelhos em praça pública. A prece pode ser de todos os instantes, sem nenhuma interrupção acarretar aos vossos trabalhos, independe das regulares e dos dias consagrados. Aqui nós temos 4 orientações super importantes no que tange à maneira de orar. Então, orar com humildade e profundeza, reconhecimento e gratidão por todos os benefícios recebidos. Muitas vezes nós somos orgulhosos, queremos, como vimos lá no início, aquela observação de Emmanuel, queremos nos impor a Deus. Cadê a nossa humildade? No sentido de nos reconhecermos ainda tão pequeninos. Que méritos, meus amores, que méritos nós já temos para exigir alguma coisa da divindade? Somos ainda tão imperfeitos, tão pequeninos. Podemos pedir, podemos, mas tenhamos humildade no sentido de reconhecer que talvez aquilo que nós estejamos pedindo não seja aquilo que nós realmente necessitamos e que cabe a Deus, na sua sabedoria, nos conceder aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós desejamos. Precisamos, então, reconhecer a nossa fraqueza, suplicando-lhe amparo, indulgência, misericórdia. Pedir amparo, no sentido de dizer, Pai, eu nada posso, eu posso muito pouco, porque sou ainda muito fraco e imperfeito.
mas Tu podes muito, Senhor. Tu podes suprir a minha imperfeição, a minha carência, a minha pequenez. Ampara-me, Senhor, diante dessas dificuldades. Dai-me forças, Senhor, para que eu possa vencer essas dificuldades que eu me considero e me acho tão incapaz. Mas se elas estão em minha vida, Senhor, é porque Tu conheces as minhas forças. É porque Tu sabes que eu posso vencê-las. Então, cobre-me com a Tua misericórdia, com o Teu amparo, para que eu tenha força para vencer. E quando eu peço isso para mim, eu preciso também na irradiação pedir por aqueles que eu estou orando. Pedir para eles que eles igualmente tenham essa força, esse amparo, essa contribuição da divindade para que eles possam também vencer as suas dificuldades. Quando ele diz aqui, deve orar incessantemente, sem que se faça mister, vos recolhais ao vosso oratório. Eu não preciso só orar num quarto, num templo. A todo momento eu posso orar, esteja eu no trânsito, esteja eu no trabalho, esteja no meu lar, porque a oração é uma conexão de sentimento e de pensamento. E eu posso elevar o meu pensamento ao Pai a qualquer momento, não apenas estando num ambiente reservado. Muitas vezes aquele ambiente reservado é apenas para facilitar a minha concentração que eu preciso ter. Mas se eu consigo alcançar essa concentração em outro local, eu posso fazê-lo. Então eu posso orar incessantemente. Quando nós dizemos a prece pode ser de todos os instantes, sem nenhuma interrupção acarretar aos vossos trabalhos, é exatamente isso. Porque eu posso estar trabalhando e eu posso parar um minutinho, elevar o meu pensamento e orar, agradecer, fazer uma solicitação, uma glorificação. Então nós não precisamos apenas orar naqueles momentos regulares, ao acordar, ao dormir, nos dias certos, mas sempre. É essa conexão constante com o Pai que nós precisamos trabalhar em nós. A prece deve conter o pedido das graças que necessitas em realidade. Inútil pedirmos riqueza ou abreviação das nossas provas. Precisamos ter clareza daquilo que nós necessitamos. Pedir paciência, resignação, fé, coragem para superar as dificuldades. E não pedir dinheiro, não pedir conquistas do mundo material. Não é para isso que a prece serve. Então, Deus vai conceder coragem, paciência, resignação, boas ideias. Então, ele vai assistir e amparar aqueles que se ajudam, aqueles que buscam, aqueles que fazem a sua parte, fazem por si. Mas Deus não vai conceder milagres sem esforço. Deus não vai assistir aqueles que não fazem uso das faculdades que possuem, dos talentos que possuem. Então, ajuda-te que o céu te ajudará. Precisamos fazer a nossa parte e a espiritualidade, o Pai, fará com certeza a dele também. Não digais, não vale a pena orar, porquanto Deus não me atende. O que é que, na maioria dos casos, estamos pedindo a Deus? Já vos tendes lembrado de pedir a vossa melhoria moral? Temos que pedir a nossa transformação, porque as dificuldades para nós e para o outro vêm para o nosso aprimoramento, para a nossa reforma. Então vamos também pedir, saber irradiar isso adequadamente para aquelas pessoas que nós oramos. Vamos pedir que eles possam buscar, orar, conectar-se ao Pai em busca da sua melhoria moral, da sua elevação, do seu espírito e não apenas os pedidos pouco construtivos. Pedi, pois, antes de tudo, que vos possais melhorar, e vereis que torrentes de graça e consolação derramar-se-ão sobre vós. Quando sabemos o que pedir para nós e para o outro, as preces nunca deixarão de ser atendidas. Mas precisamos parar e refletir sobre aquilo que temos solicitado. Vamos agora falar e ver por quem nós podemos orar. Então, a doutrina espírita nos diz que nós podemos orar por nós mesmos ou pelos outros, pelos vivos ou pelos mortos.
E isso é muito relevante, porque nós podemos ajudar e ajudar muito as pessoas através das nossas orações. Pedimos, podemos orar em nosso benefício? Podemos, mas podemos também aproveitar a prece para fazer o bem, para fazermos a caridade. Como ajuda os espíritos encarnados e desencarnados? Eles recebem aquelas vibrações que são para eles emitidas, e a irradiação é o quê? Senão a oração pelo outro. Nós estamos transferindo os nossos fluidos vitais e espirituais. No caso dos espíritos desencarnados, eles estão recebendo os nossos fluidos espirituais secundados, fortalecidos pela espiritualidade, para que eles tenham a diminuição da intensidade da dor e do sofrimento que eles possam estar vivenciando, para que eles tenham a diminuição do tempo, muitas vezes, de sofrimento. Tudo isso para que eles possam ser despertados no seu arrependimento, na sua vontade de serem melhores. Tudo isso é algo que pode ser proporcionado, auxiliado e secundado pelas orações que nós fazemos para o outro. Então, a irradiação é a prova viva de que nós podemos orar pelos outros e de que essa oração ela é útil, ela é exitosa, ela tem efeito. Então, nós podemos orar por nós, mas podemos e devemos orar pelo próximo. Os espíritos sofredores reclamam preces e estas lhes são proveitosas, porque verificando que há quem neles pense, menos abandonados se sentem, menos infelizes. Olhem que maravilha, que coisa linda! Entretanto, a prece tem sobre eles ação mais direta ainda, não só para eles se sentirem lembrados, para eles se sentirem menos infelizes. Há uma ação direta que a prece ocasiona, opera sobre eles. Reanima-os, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e possivelmente desvia-lhes do mau pensamento. É nesse sentido que lhes pode não só aliviar, como abreviar os sofrimentos. Está lá no livro O Céu e o Inferno, na segunda parte, quando nos traz os exemplos trazidos sobre os vários espíritos desencarnados que muitas vezes vêm pedindo orações, pedindo preces para ter a diminuição do seu sofrimento, para ajudar no desligamento do seu corpo perispiritual, para ajudar na diminuição da perturbação que eles estejam vivenciando. Tudo isso a prece pode ocasionar. Então, mais uma vez, nós temos aqui a oportunidade de perceber o quão importante é o trabalho da irradiação. Nós não temos ideia da potência de amparo e de auxílio que a prece é capaz de nos proporcionar. E nós estamos aí, vendo na codificação, mais uma vez, a demonstração clara desse benefício trazido pela prece. Os espíritos, como os encarnados, gostam de ser lembrados nas vibrações benéficas da prece. Portanto, como cristãos que somos, devemos orar pelos desencarnados, principalmente pelos espíritos sofredores, pois, ao se sentirem lembrados, ficam mais aliviados em seus sofrimentos e, portanto, menos infelizes. A prece constitui uma grande forma que a providência oferece-nos para prestar o nosso auxílio em favor dos desencarnados. Meus queridos amigos, quanto auxílio nós podemos prestar às pessoas? Nós podemos prestar muito. E é isso que nós estamos vendo aqui. Nós, como cristãos, que nos intitulamos e que desejamos verdadeiramente ser, precisamos lembrar de orar pelos outros. Podemos e começar a orar não só quando nós nos tornarmos trabalhadores da irradiação. Podemos fazê-lo desde agora. Já irmos treinando a oração, a irradiação em benefício das pessoas encarnadas e desencarnadas. Comece orando por aquelas pessoas que estão doentes, que estão enfermas, as pessoas que você sabe que desencarnou, pelos seus amigos, pelos seus familiares. Comece se doando um pouquinho em benefício do próximo. Como diz aqui, é uma grande forma que a providência nos oferece para prestarmos o nosso auxílio em favor
dos desencarnados. Então, não percamos esta oportunidade sublime de ajudar e de sermos úteis. Meus queridos amigos, nós estamos finalizando neste momento, então, a primeira parte da nossa aula que fala sobre a importância da prece. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta a nossa aula. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, você pode colocar nos comentários do vídeo e nós vamos responder para você. E se você acha que o conteúdo desta aula é bom, é útil para alguém, para uma outra pessoa, compartilhe esse link. Muito obrigada pela sua presença, obrigada a todos. Um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.